Hoje vamos estudar o Salmo 34. É um dos mais lindos salmos de toda a Bíblia. No primeiro versículo deste salmo, no texto original em hebraico, nós temos uma informação muito preciosa sobre o contexto histórico deste salmo. Diz que é um salmo de Davi, quando ele compareceu diante do rei Aquis, do rei Abimeleque, o rei dos filisteus, e ele fingiu estar maluco. E o rei, então, Aquis, o expulsou de sua presença e ele se foi. Davi, então, se foi. Você pode ler sobre este contexto histórico deste salmo no livro de 1 Samuel, do capítulo 17 até o capítulo 22, você tem preciosas informações sobre este contexto histórico. Saul estava perseguindo Davi por causa de ciúmes, por causa de inveja, por causa da popularidade de Davi, sem motivos. E Saul queria matar Davi. Davi estava com muito medo. Primeiro, Davi se refugiou na cidade dos sacerdotes Nob. Está lá no texto de 1 Samuel. Os sacerdotes receberam Davi, cuidaram de Davi. Foi dentro deste contexto que Davi comeu os pães que só os sacerdotes poderiam comer na casa de Deus. Jesus citou este evento, este fato, de Davi ter comido esses pães que não lhe era permitido comer, quando Jesus e os seus discípulos foram criticados. Está lá no texto de Lucas, capítulo 6, os discípulos de Jesus estavam tirando espigas, estavam esfregando as espigas, comendo essas espigas, e os escribas e fariseus, os líderes religiosos, criticaram Jesus e os seus discípulos porque eles estavam fazendo isso no sábado. Então o Senhor Jesus Cristo perguntou para os seus acusadores, para os seus críticos, se eles ignoravam o que o texto de 1 Samuel ensinava, que Davi e os homens que estavam com Davi comeram os pães que não lhes eram permitido comer. Então o Senhor Jesus Cristo levanta esta questão, e este episódio lá do Novo Testamento é muito precioso para nós, porque mostra que Jesus conhecia as Escrituras, Jesus sabia interpretar as Escrituras, e Jesus é o Senhor do sábado, como o texto de Lucas ensina, e é o Senhor também das Escrituras. É o maior intérprete, o maior exegeta, e nele, em Jesus, se cumpre tudo, na verdade, que nós temos no Antigo Testamento. Então, Davi e os seus homens, fugindo de Saul, têm a acolhida na cidade dos sacerdotes, Nob. Os sacerdotes dão comida para ele. Davi pega a espada dele, a espada que foi de Golias, na verdade, o soldado filisteu que Davi matou. E Davi, depois disto, foge para onde? Para Gate, a terra do gigante Golias, onde estava lá o rei dos filisteus, Aquis, é o nome dele. O título dele é Abimeleque, que aparece lá no Salmo 34, no primeiro versículo. Mas Abimeleque é um título, na verdade, como Faraó é um título, como César é um título. Abimeleque literalmente significa ave, meu pai, Melech, rei, meu pai é rei. Então é um título. Nós encontramos este título, Abimeleque, lá na história de Abraão, no livro do Gênesis, e na história também de Isaac. Então, Davi vai para Gate. Lá as pessoas percebem que Davi foi o soldado israelita que matou o gigante Golias. Eles prendem a Davi e levam Davi para a presença de Aquis, o rei Abimeleque, o rei dos filisteus. Então Davi percebe que estava numa situação muito difícil, que poderia ser preso, torturado, e eles poderiam matar Davi. Então ele finge estar louco, ele finge ser louco, e o rei Aquis então dá ordem aos seus soldados para que tirem Davi de sua presença, porque ele já tinha muito louco lá no seu reino, lá na sua corte. Então, Davi
foge dali e vai para a caverna de Adulão. E lá com seus homens, possivelmente ali naquela caverna, Davi então escreve o Salmo 34. Saul ficou sabendo que os sacerdotes acolheram Davi, alimentaram Davi. Então Saul vai para a cidade dos sacerdotes e mata 85 sacerdotes com a sua espada. Mata vários homens e mulheres, meninos e até mesmo crianças que amamentavam. Que tristeza! Tudo por causa da inveja, tudo por causa dos ciúmes e tudo por causa também da atitude impensada de Davi de se refugiar na terra dos sacerdotes, pensando que não seria descoberto, né? Foi muito ingênuo. Saul então descobriu e provocou toda esta matança. De todo este caos, de toda essa atitude impensada e imprudente de Davi, louca de Saul, o que Davi produz? O que ele faz? Ele entra em depressão? Como é que ele vai agir? Esse homem, ele resolve fazer um salmo, uma oração de louvor ao nosso Deus. O que você faz com as dificuldades, com os problemas, com os erros que os outros cometem contra você e que você também comete contra os outros? Então Davi fez uma oração de louvor ao Senhor, de exaltação ao nome do Senhor. Como é importante nós aprendermos a pegar o limão e fazermos dele uma limonada, as pedras no caminho, e transformar estas pedras em degraus para fazermos a vontade do Senhor, para fazermos uma coisa positiva. Então Davi fez isto. Ele, no meio de toda essa tristeza, todos esses problemas, toda essa loucura, Davi então escreve esta linda oração que é o Salmo 34. Uma coisa muito importante na estrutura literária deste salmo é que este salmo ele é um acróstico. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras do alfabeto hebraico, começando com Aleph, terminando com Tav, e cada versículo começa então em hebraico com uma dessas letras, com exceção da letra Vav, a sexta letra nós não encontramos neste salmo. E, por causa disso, os versículos 21 e 22, eles correspondem apenas à última letra do alfabeto hebraico, a letra Tav. Então é um salmo didático. Por que nós falamos didático, um salmo acróstico didático? Porque, na verdade, um dos objetivos de um texto acróstico é que quem ouve, quem lê um texto acróstico, fica mais fácil de memorizar o texto. Então, por exemplo, A de amor, B de bondade, sabendo então que cada estrofe do texto, cada linha, cada pensamento dominante do texto começa com uma letra. Então esta é a ideia de um salmo acróstico, de um texto acróstico com propósitos didáticos para o aprendizado, para a memorização. Nós podemos também observar neste salmo uma coisa muito interessante, digna de nota, é que é a poesia que nós temos nesse texto. A poesia hebraica, uma das marcas dominantes da poesia hebraica é o paralelismo. Paralelismo, por exemplo, sinônimo, nós encontramos muito neste salmo. É quando a segunda frase, a segunda oração, repete a mesma ideia da primeira frase, da primeira oração, com palavras diferentes. E temos o paralelismo antônimo também, é quando a segunda oração, a segunda frase, repete a ideia da primeira oração, porém em termos antônimos, como o oposto. Então, o paralelismo antônimo. Temos o paralelismo emblemático e outros mais também. Então, esta é uma marca neste salmo, é o paralelismo. Versículo 1, por exemplo,
A segunda frase do versículo 1 repete a ideia da primeira frase do versículo 1. Bendirei o Senhor em todo tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, a segunda frase repete a ideia da primeira frase com palavras diferentes. O antônimo, por exemplo, os versículos 21 e 22. O versículo 22 repete a ideia do versículo 21, mas o seu oposto. Então, nós temos, então, assim, o paralelismo antônimo. Então, essa é uma outra observação interessante, importante, em termos literários, em termos de estrutura deste Salmo 34. Uma outra coisa importante neste salmo é que ele é um salmo que aponta para Jesus, é um salmo messiânico. O versículo 20, por exemplo, Davi diz que nenhum de seus ossos será quebrado. Ele louva o Senhor por causa desta proteção. O Senhor protege o justo, o servo dele, em termos totais, não apenas em termos mentais, emocionais, espirituais, mas em termos físicos também. O apóstolo João, no Evangelho de João, capítulo 19, ele cita este texto do Salmo 34, dizendo que quando os soldados foram quebrar as pernas de Jesus, não o fizeram para acelerar a sua morte, e que tudo isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, a palavra do Senhor. Então ele vai e cita este versículo 20 do Salmo 34. Nenhum de seus ossos será quebrado, e aplicando essa palavra na vida de Jesus. Jesus, ele é o maior intérprete do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o maior comentário do Antigo Testamento, e toda a Escritura se cumpre na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos negando o cumprimento, a realidade deste salmo, deste texto na vida de Davi. Porém, nós aprendemos na Bíblia, no Novo Testamento, que o Antigo Testamento não tem uma dimensão, um cumprimento apenas naquele tempo passado. Não, ele se cumpre plenamente na pessoa de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E, caminhando para o final, nós gostaríamos de destacar o versículo 1. O salmista disse: eu vou bendizer. A quem? Ao Senhor. Quando? Em todo tempo. Ah, meu querido amigo, como nós precisamos aprender isto com os escritores bíblicos, com os servos de Deus. Bendizer o nome do Senhor, louvar o Senhor em todo tempo. Não apenas de dia, mas de noite também. Não apenas quando estamos com saúde, mas quando estamos enfermos também. Não apenas nos bons momentos da nossa vida, mas nos momentos de provação e de dificuldade. Nós encontramos Paulo e Silas louvando o nome do Senhor quando estavam na prisão. E nós encontramos aqui Davi, quando poderia estar chorando, deprimido, reclamando da sorte, ele que já havia sido ungido, o rei de Israel, por Samuel, o profeta, o homem de Deus. Este que teve a vitória contra Golias, que fez uma coisa boa, como é que ele poderia estar sendo agora perseguido por Saul? Por que ele estaria sofrendo tanto? Mas ao invés de chorar, ao invés de reclamar, não, ele louva o nome do Senhor. Louvarei, bendirei o nome do Senhor em todo tempo. Que exemplo! Como nós precisamos aprender esta lição. Que você e eu possamos fazer isto. Bendizer o nome do Senhor, testemunhar do nome do Senhor, do amor dele, da graça dele, do poder dele, não apenas quando as coisas estiverem bem. O mundo precisa saber do nosso testemunho, mesmo nos tempos difíceis da nossa vida. Uma outra coisa interessante neste versículo 1 do Salmo 34
é que Davi diz: eu bendirei ao Senhor com a minha boca, com a minha língua, com os meus lábios. Nós precisamos, é claro, bendizer o nome do Senhor com o nosso coração, com o nosso espírito, mas precisamos fazê-lo também com os nossos lábios. Os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos parentes precisam ouvir dos nossos lábios o louvor dos nossos lábios para o Senhor. Então, louvar com o coração e louvar também com os nossos lábios, dando testemunho para todos aqueles com quem nós convivemos, no trabalho, na rua, na igreja, na vizinhança, em casa. Vamos fazer isto, porque assim é que nós seremos felizes e nós faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.